Olá, queridos amigos, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live da hipnose transpessoal. Boa tarde, pessoal, bem-vindos. Bem, vamos lá, né? Hoje nós iremos falar sobre resultado na clínica, né? E a hipnoterapia e o resultado na clínica, né? Boa tarde, Maitê, tudo bom? Quanto tempo? E vamos lá, gente. Então, assim, é um tema bem delicado, vamos dizer assim, né? Mas sim, a gente tem muito conteúdo para entregar para vocês, né? Então, como todos vocês sabem, né? Eu e a Patrícia, nós somos hipnoterapeutas há bastante tempo, né? Há alguns anos. Já atendemos centenas de pessoas, já perdemos até as contas de quantas pessoas que a gente atendeu. E nós viemos percebendo, né? Que nós estávamos oferecendo bastante resultado clínico nas terapias, tá? Então, antes de falar sobre isso, eu preciso falar sobre a legislação, né? Então, o que a lei ela vai dizer sobre cura, por exemplo? Ela vai dizer que nenhum profissional pode oferecer cura ou qualquer tipo de cura. Então, se algum terapeuta, né, ele oferecer cura na terapia, ele vai estar infringindo uma lei, né, a lei do curanderismo. Então, nenhum profissional das áreas das terapias, das áreas médicas, pode garantir, né, cura. Eu vou te curar, eu garanto, eu assino embaixo que eu irei curar você. Isso não pode, gente. Isso é ilegal. E aí fica meio complicado, meio delicado, porque muitas das pessoas que nos procuram, elas vêm o quê? Com dores, com demandas, né? Elas vêm com queixas do ponto de vista emocional, às vezes com algum transtorno de humor, podem vir muitas vezes com crise de pânico, né? Outras vêm diagnosticadas ou não, mas com sintomas de depressão, né? Outras vêm com dores emocionais muito profundas, né? Outras vêm querendo um desempenho, um desenvolvimento melhor, profissional, né? Trabalhar a gestão emocional, a inteligência emocional, quer se desenvolver ainda mais, né? E isso é muito comum, gente, na terapia, as pessoas, né, virem até nós com essa demanda, com essa queixa. Então, é sobre isso que iremos falar hoje, sobre como comunicar resultado, como falar sobre resultado, se devemos ou não e se sim, como fazemos isso. Então, bem-vindo César, Letícia, né, Maitê que já está com a gente, estou muito feliz de ver vocês aqui conosco. Pode falar, claro. Muitas vezes os clientes procuram os terapeutas, né, já passaram por outros processos e de alguma forma eu acredito que todo o processo ele traz uma melhora, né, no estado emocional, mas não atingir o resultado que ele espera, né? Então ele continua às vezes, ainda chega aqui com questões, com sintomas de ansiedade, com sintomas de transtorno do pânico, com sintomas de depressão, né? E aí ele chega falando, olha, é a minha última chance, né? Só que ele quer saber se ele vai ter algum tipo de resultado, né? Então é assim, quando o cliente nos busca, ele já foi em vários lugares e ele vem buscar dentro da hipnose, né? Por conhecer, ou ouvir falar, ou ler um pouco sobre o tema, entender que a hipnose ela trabalha profundo dentro das camadas da mente subconsciente, trabalha na causa, né? Pelo menos o tipo de hipnose que nós trabalhamos é assim, né? Trabalha na causa emocional. Então ele vem, mas ele quer saber, e aí? Eu vou ter algum tipo de resultado, né? E aí entra o dilema, né? A gente não poder oferecer o resultado, porque é contra a lei, mas como a gente pode comunicar e demonstrar o resultado que a gente consegue com os nossos clientes após o processo terapêutico, né? Exatamente. E aí o que acontece, né? Aí a gente entra muito numa área da subjetividade. Então, por exemplo, o cliente, a pessoa, o paciente,
ele vem querendo algo objetivo. Na realidade, gente, a gente tem que entender isso. O que é legal, o que a gente faz e o que o cliente espera, né? Então, muitas vezes eu vejo na linguagem dos terapeutas, as pessoas têm, é como se fosse quem conhece aqui vai entender, né? Voldemort, né? Quem aqui leu Harry Potter, os filmes, sabe que o Voldemort era o nome que não se podia ser pronunciado, né? Então eles falam o quê? Você sabe quem, né? Sabe o que você sabe quem? Né? No Harry Potter, quem é fã de Harry Potter aqui sabe o que eu estou falando. Então, quando a gente fala em cura, é como se fosse exatamente isso, né? É o Voldemort, não sabe? Você sabe quem? Então as pessoas com medo de falar sobre cura, porque podem ser processadas, e medo de ser processada ou de ser mal interpretada, elas acabam não falando de resultado, não, veja bem, nós vamos aqui fazer uma terapia, que vai ser legal, e você vai gostar, e vai ser bom, e de uma maneira muito subjetiva, por ter sido treinada, por ter sido capacitada a não prometer cura, e sim, a ideia é continuar sempre não prometendo cura, mas às vezes no mindset do terapeuta, do profissional de saúde, a pessoa fica meio ressabiada, ela fica com medo e ela pode passar na comunicação com o seu atendido de uma maneira tão subjetiva que às vezes o cliente ele pode entender que a pessoa não vai oferecer resultado, que mais uma técnica, mais uma terapia, mais que não sei não me passou, não senti muita firmeza. Não é tão, gente, cognitivo isso que eu estou falando para vocês, tá? O nosso cliente ele não vai perceber isso de uma maneira tão direta, né? Eu estou falando para vocês aqui como a gente lida muito com a linguagem hipnótica, né? Então a gente consegue analisar isso de uma maneira subconsciente e a gente está passando aqui para vocês para que a gente possa entender como que o processo funciona, para que a gente possa sim saber o que está passando na mente do nosso cliente, entender o que a gente de fato faz e como a gente vai comunicar o que faz sem enganar ninguém, muito pelo contrário, mas sim mostrando o que de fato a gente consegue oferecer para o cliente. Esse é o nosso papel. Então vamos lá. Então, gente, o que acontece? Então nós vemos no mercado muitas pessoas, às vezes sim, gabaritadas, fizeram diversos cursos, são profissionais, se dedicam, entregam o máximo, mas às vezes não estão tendo resultado em vários aspectos, tá? Tanto resultado clínico, quanto resultado financeiro, porque não estão sabendo comunicar da maneira ideal. Olha que coisa, gente. Por quê? Porque, de verdade, né, quando eu indico o que tende a acontecer na minha terapia, eu naturalmente tendo a atrair pessoas que vão ter o resultado que eu estou falando que vão ter. Então, a maneira que eu me comunico vai atrair as pessoas certas para aquilo que eu estou oferecendo. Então, se eu comunicar de uma maneira muito subjetiva, qual é a tendência de eu atrair processos muito subjetivos, resultados muito subjetivos? Agora, quando eu consigo comunicar de uma maneira mais direta, mais objetiva, mais direcionada, sem, claro, inferir nenhum tipo de lei e, claro, de maneira nenhuma sendo desonesto, sendo sempre honesto, sempre direto, sempre falando exatamente o que a gente faz, o que a gente entrega, sendo real, sendo honesto, sendo verdadeiro, isso conecta, gente. E as pessoas vão perceber a verdade na sua linguagem, vão perceber que o que você está falando faz sentido, vão perceber que o que você está realmente entregando é coerente com a dor dessa pessoa e a solução que você está pretendendo, né, tende a acontecer baseado no que você disse. Eu vou explicar o método aqui para vocês, vou falar como fazer isso, mas primeiro eu falei de uma maneira mais geral, porém um pouco mais específica, né? E para que a gente possa entender como que isso funciona. Ó, a Maitê, né? Ah, a Maitê colocou que o aluno chegou. Legal, Maitê. Então depois você acompanha a gente. Muito feliz de ver você aqui, tá? E sempre com conhecimento. Eu adorei o resultado que tive. Beijo, sucesso, saudades. Gratidão, Maitê. Fico feliz de que você colocar aqui, né? Que você teve. Passou com a gente, passou comigo, né? Passou com a Paty e que você teve resultado. E é disso que a gente vai falar, gente.
Olha que legal, a Maitê, né, é amiga nossa, a gente já conhece ela, também passou com a Paty, agora a gente pode falar porque ela colocou, mas o que a gente, de que maneira a gente pode comunicar resultado? Então, uma das maneiras, né, que mais para frente eu vou falar mais especificamente, não sou eu diretamente que vou dizer do resultado que eu posso proporcionar, e sim colocando aqueles que passaram comigo para falar do resultado. Ou seja, depoimentos. É uma das ferramentas que a gente pode e é legal, é positivo, é mega verdadeiro, porque a pessoa que está falando a experiência que ela teve, e aí é a melhor comunicação que a gente pode ter na clínica sobre resultado. Porque não estou prometendo nada, simplesmente o resultado está falando por si só. Então, quando uma pessoa te dá um depoimento, e claro, gente, tem que ser sincero, tá? Às vezes a gente vê as pessoas, né? Uns amigos muito bem intencionados, né? Uns parentes próximos querendo ajudar, e às vezes eles estão querendo, não, pode deixar, eu te faço um depoimento, eu vou contar uma história, eu vou fingir que eu estive aí, eu vou falar que deu tudo certo. Legal, gente, isso nossa, legal, eu tenho mais depoimentos, né? Só que, gente, nós por entendermos de hipnose, nós entendemos que existe uma coisa que se chama comunicação não verbal. A comunicação não verbal é a minha expressão, é o meu olhar, é a minha respiração, é o meu traquejo, é microexpressões que meu olho às vezes faz, minha boca faz, enfim, são vários mecanismos, não vou me delongar nesse tema porque não é o tema principal, mas é importante entender isso por quê? Porque, gente, nós não conseguimos mentir. A verdade é essa. A gente pode fingir, a gente pode até mentir, mas o nosso corpo sempre diz a verdade. O nosso corpo, a nossa comunicação não verbal, ela sempre vai dizer o que é real. E quando eu minto, as microexpressões vão disparar aqui que vão mostrar para o outro que eu não estou falando a verdade. Aí vocês podem falar, Alex, mas eu não sou, cara, um detetive, né, do FBI especializado, cara, em detecção de mentira. Eu não sou expert em comunicação não verbal. Eu não consigo pegar essas verdades. Pode ser que de tua mente consciente não capte isso, mas posso te falar, a mente subconsciente capta, gente. Então, talvez a gente não consiga fazer uma leitura fria, que é como se fala, né? Uma leitura fria a ponto de eu conseguir, fulano mentiu aqui ele sentiu desprezo, aqui ele sentiu nojo, aqui ele está repugnando, isso é uma leitura fria. Técnicos conseguem fazer isso. Talvez eu não consiga fazer isso. O nosso cliente provavelmente não saiba fazer isso, só que ele sente. E ele fala assim, sei não, hein? Acho que o que esse terapeuta está falando, não sei, alguma coisa aí soa estranho. Sim, não parece tão verdadeiro, né? Parece bom demais para ser verdade. Sei lá, hein? Esmola demais, o santo desconfia. Olha que interessante. Nós temos até crenças, né, no inconsciente coletivo que ativa isso na pessoa. Então, muitas vezes, gente, a pessoa pode estar, né, engravatada, né, ter um bom papo, ter um excelente vendedor, ter um texto perfeito na hora de fazer a venda. Nossa, é lindo, maravilhoso, perfeito, mas a gente olha e, sei lá, alguma coisa me achou estranho. Vou respirar um pouquinho, dar um tempinho, depois eu penso, e aí você não volta, né? Assim que funciona com você? Você entra numa loja, como é que acontece? Entra numa loja e o vendedor vem e fala, e plau, e plau, e plau, e aí parece, sei lá, parece até que é demais o que ele está fazendo. Cada um vai ter uma interpretação. E às vezes o vendedor simplesmente fala com você de uma maneira natural, conversa com você de uma maneira simples até, ou não. Ou ele pode ser até técnico, tudo bem, mas ele passa a verdade. Ele vende a verdade. E ele nem vende, ele tanto passa a verdade que aquilo se vende naturalmente. E aí, quais são os pontos que ele pega? Ele entende a tua necessidade.
Então, o bom vendedor é aquele que vai entender o que de fato você precisa e vai te oferecer um produto coerente com a tua necessidade. Gente, quando a gente faz isso em qualquer área e também na terapia, naturalmente nós passamos a verdade e naturalmente o processo se vende e naturalmente por eu ter vendido a verdade, ter entendido a necessidade do cliente, óbvio, eu entendi a necessidade do meu cliente, eu ofereci algo para suprir a necessidade dele, eu tenho que entregar isso. Porque se eu não entregar isso, não vai ter resultado. Então, eu entendi a necessidade, esse é o primeiro ponto. Entender a necessidade do cliente. No nosso caso, qual é a dor do cliente? Qual é a dor emocional do cliente? O que de fato está fazendo fez ele nos procurar? Entendi. No nosso processo da hipnose transpessoal, nós fazemos uma sessão de avaliação. Então, nessa sessão de avaliação, a gente atinge esse primeiro ponto. A gente mapeia, a gente analisa, a gente faz uma anamnese direcionada no método de hipnose transpessoal. Então, a gente mapeia as dores emocionais, as causas emocionais por detrás da queixa do cliente. E aí a gente consegue determinar o melhor processo terapêutico para esse cliente. E a gente determinou isso. Aí vem a segunda parte, né, que é oferecer, fazer a venda, fazer a oferta. Então a gente sempre faz uma oferta coerente com uma necessidade real, de acordo com o que a gente sabe que a gente pode de fato fazer, com as nossas técnicas, com o nosso conhecimento, com as nossas terapêuticas, e aí a gente vai oferecer. E aí o que acontece? Aquele cliente que fechar com a gente, aí nós vamos o quê? Entregar, fazer a terapêutica, fazer o processo terapêutico. E aí, naturalmente, qual que é a tendência? Resultado. E aí a Patrícia, ela fez um estudo lá na FAMOSP, né, que inclusive fez parte do primeiro simpósio de hipnose clínica do Brasil, gente, onde ela provou a eficácia do método da hipnose transpessoal. Claro que quando você faz o estudo científico, você tem que segmentar. Ela pegou os casos de pânico, né? Mas isso se reflete os números para todos os casos que nós aceitamos, aonde nós tivemos o cuidado de olhar olho no olho, seja presencialmente, seja numa videoconferência. Já atendi clientes até de outros países, né? Mas sim, a gente tem que entender, gente, dentro do método que você atua como terapeuta, dentro da visão terapêutica que você tem, dentro das ferramentas que você pode oferecer, o que de fato você pode oferecer. Então, eu não posso prometer a cura, não posso, mas eu posso sim ir em direção a ela. Eu digo isso para o meu cliente, eu falo, olha, eu não estou te prometendo cura, mas eu tenho a intenção de que você entre sim nesse estado e saia do estado desejado que você veio buscar. Isso eu posso dizer. A minha intenção é essa. Eu vou estar com você, eu vou te guiar nesse processo. Tem uma parte minha, tem uma parte sua. Claro, gente, tem todo um método que a gente tem que fazer uma anamnese, avaliar e tal. E a gente vai fazendo uma linguagem bem personalizada, tá? Estou falando genérico porque eu estou falando aqui com vários terapeutas, várias pessoas, então eu tenho que falar de uma maneira mais ampla. Mas sim, então a intenção sim é ter resultado clínico. A minha intenção, a minha vontade, o meu desejo. Mas, então Alex, você não promete, mas o que você faz? Aí entra o que a Maitê colocou aqui, né? Ela agradeceu dizendo que teve resultado aqui. Ou seja, eu mostro depoimentos. A gente mostra, nós temos dezenas de depoimentos, gente, no nosso YouTube, mostrando a eficácia do método, mostrando que o método é eficaz, mostrando que sim, que ele traz resultado. E aí, gente, o que acontece? Naturalmente a pessoa vê coerência. Coerência na minha fala, coerência no meu marketing. Gente, eu falo o meu, mas é meu e dela, tá? É forma de falar, tá? De expressão, porque eu que estou dizendo, né? Então, coerência no nosso marketing, coerência na nossa linguagem, coerência no que a gente diz aqui na live, coerência na avaliação, coerência nas técnicas que a gente aplica, coerência no processo terapêutico, a tendência é resultado. E aí também, então esse é um dos pontos. Tem outro ponto que eu já falei. Então, só que aí vem o seguinte, tá, Alex, mas tudo isso ainda é muito subjetivo, né? É muito subjetivo, porque
vamos lá, o depoimento não é tão subjetivo assim, mas a pessoa pode falar assim, é objetivo, é real, uma prova social, é concreto. Né? Depoimento é uma prova social. A pessoa se identifica com aquele, que são vários casos. Então a gente tem depoimentos de depressão vários, de ansiedade, de pânico, de angústia, né? Que é uma outra emoção que perturba muitas pessoas, de tristeza, ideação suicida, de emagrecimento. fobias, de emagrecimento. Então a gente tem N depoimentos. Quando o cliente ele vai olhar os depoimentos, às vezes ele se identifica com uma fala de um dos nossos clientes, né? E a gente deixa o cliente livre. A gente fala, olha, só menciona como você chegou e como você está saindo. Ponto. Porque o cliente se oferece para dar depoimento, porque ele entende que aquele primeiro depoimento tocou o coração dele e fez com que ele se sentisse confortável e confiante para passar pelo processo. Como eu mencionei no início, as pessoas chegam já sem esperança de que ela vai ter alguma solução para a dor emocional que ela está vivendo. Por anos ela está se arrastando, trocando de terapias, de médicos, tentando de tudo. Ela fala, olha, eu já tentei de tudo, aqui é a minha última chance. Geralmente eles chegam nesse ponto. E quando eles veem o depoimento, algo toca eles. Fala, pô, eu tenho essa sensação aqui, esse sentimento, essa emoção. Se ele conseguiu, talvez eu também consiga. Então já é um ponto positivo, porque é uma prova de que teve alguém que passava pelo mesmo processo que ele, com a mesma dor e que já conseguiu algo. E aí tem uma segunda parte que é muito importante. Na hora que você vai comunicar com o seu cliente, que o Alex falou muito bem, você comunica para ele a sua experiência em relação ao atendimento nesses casos. Então, assim, o caso que ele te menciona, a dor que ele está vivendo, e aí entra a veracidade da situação. Porque se você realmente tem experiência, você já ajudou pessoas a sair desse estado, né? Você já ajudou pessoas a sair deste ponto e chegar nesse ponto que é onde ela almeja, né? Viver uma vida mais feliz, mais plena, mais equilibrada. Então você vai mencionar para ele a sua experiência. Isso também você não está prometendo cura. Você está mostrando que você tem experiência em atendimento clínico nessa situação. E que você acredita, porque acreditar é possível. Eu acredito que eu posso te ajudar nesse processo. Eu posso te ajudar nesse processo, como eu já ajudei centenas de pessoas. Então isso, quando você passa a sua verdade, o cliente sente no seu olhar que você realmente quer e você deseja. Por isso entra a alma terapeuta, né? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente vibra quando a gente sente que tem um cliente aqui que está chegando com tanta dor, que você tem ferramentas tão poderosas que você pode ajudá-lo nessa transformação, a sair desse local onde ele está, de tanta dor, e aliviar essa dor, né? Ajudar ele a se ressignificar, a trabalhar essas questões para chegar onde ele almeja, deseja e merece chegar, vivendo uma vida mais plena e mais feliz. E ele sente essa sua verdade, essa sua intenção positiva e esse seu amor no trabalho com ele. Aí ele confia que você vai poder fazer esse processo, passar esse processo com você, que ele vai ter um resultado que ele almeja, que ele merece, né? Como outras pessoas tiveram. Isso já é metade do caminho andado, né? Sim, porque, gente, aí entra o que a Patrícia falou muito bem, a intenção. Então, existem estudos científicos que mostram que quando um profissional, seja ele da área da medicina, seja ele da área das terapias, né, quando ele tem a intenção de, essa intenção de altera o resultado, gente. Então, por exemplo, se o cliente encontrar um terapeuta que tem, né, nos olhos 2 cifrões, e olhar, mais um para eu tirar dinheiro ou coisa parecida, sei lá. Se ele enxergar isso, gente, e se o terapeuta tiver de fato com essa intenção, ele tende a ter muito menos resultado do que aquele que a intenção primeira é o bem-estar do outro, né? Então a gente consegue ver isso, gente, em qualquer prática médica, né? E práticas terapêuticas. Por quê? Porque a gente sente a verdade. Então não é incomum nós percebermos, nossa, aquele médico só queria meu dinheiro, o cara me operou, me deixou mal, não ficou nem aí. A gente ouve muitas falas assim. E nas terapias não é diferente. Então, primeiro ponto então é pra gente olhar e refletir, sabe? Como é que eu tô nesse processo? Eu tô, como terapeuta, focando primeiro naquele que eu tô atendendo, né? Ou eu tô focando no dinheiro? Se for dinheiro, gente, vamos refletir sobre a nossa profissão. Porque de verdade, o médico também, tá? Não deveria, gente. Quem lida com o ser humano
lida com pessoa, ser humano. Então, vamos mudar de profissão, vamos lidar com a área financeira, estudar, sei lá, qualquer outra coisa, que vai dar até mais dinheiro, tá? Talvez, né? Mas, de fato, o primeiro ponto é olhar para o ser humano, entender que a gente está lidando com dores. As pessoas às vezes nos contam coisas ou permite numa hipnose que o subconsciente tragam questões que ela não contou para ninguém, nem para ela mesma muitas vezes. É muito sério, gente. Então a nossa postura ali tem que ser de acolhimento total. E a minha intenção tem que ser de melhora. E isso, gente, é o segredo do resultado clínico. Então eu estou contando para vocês aqui o que talvez vocês não vão ver em lugar nenhum. Então, só isso, Alex, parece pouco, né, gente? Mas de verdade, trabalhe a empatia, trabalhe o acolhimento, a fraternidade, o querer do bem. E de verdade, fazendo isso, né, naturalmente a gente vai trabalhando essa alma terapeuta, que é o que a Paty sempre fala. E aí, tendo essa alma terapeuta expandida, gente, é muito comum, né? Por exemplo, nós, na hipnose transpessoal, nós criamos um método, né? Nós temos um método terapêutico, onde a gente utiliza a ferramenta hipnose e as bases da transpessoal, e aí a gente tem a hipnose transpessoal. Nesse método, nós criamos técnicas exclusivas, técnicas que estão eliminando dores emocionais, tá? Então, o estudo científico da Paty foi exatamente nessa técnica, regressão integrativa que nós desenvolvemos, que essa técnica aplicada nos transtornos de pânico apenas das pessoas diagnosticadas por psiquiatra, né? Ela selecionou de centenas de pessoas que atendemos pânico, ela pegou algumas dezenas de que tinham laudo e dessas o resultado foi efetivo para 95% com esta técnica. Eliminação dos sintomas. Eliminação dos sintomas com esta técnica. Gente, então nós estamos falando de uma técnica que elimina dores emocionais. Sim, hoje agora nós provamos isso cientificamente. Nós estamos publicando numa revista científica. Então tudo isso é fato. Então, mas vamos lá. Então nesse método de hipnose transpessoal, nós temos uma linguagem, uma abordagem, toda uma terapêutica, todo um processo, começo, meio e fim. Temos uma forma de oferecer a terapia, tudo isso que a gente segue os protocolos, vamos dizer assim. Só que, gente, nós percebemos, agora nós vamos dar a dica de ouro para vocês. Nós percebemos que muitas vezes, quando a gente simplesmente deixa a nossa alma terapeuta falar, a gente simplesmente acolhe o nosso cliente, a gente simplesmente mostra o quanto de fato a gente quer a melhora dele e que sim, a gente vai estar com ele 100% e a gente vai dar o nosso melhor, a gente conecta total com ele, mas é verdadeiro, não pode ser manipulativo, porque não dá para manipular isso. Então, quando a gente faz isso de verdade, gente, naturalmente a gente fecha os processos e quando tem isso muito mais forte, o resultado vem maior também. Então, gente, resultado clínico, sim, a gente pode mostrar, a gente não pode prometer. Resultado clínico, a gente pode ter a intenção de, e a gente pode até dizer isso para ele, a gente só não pode garantir. Mas, gente, quando a gente passa essa verdade, naturalmente a gente começa a ter muito resultado. Naturalmente a gente começa a ter depoimento e naturalmente isso vai ficando mais forte. Claro, gente, existe um outro pilar que é fundamental. Não dá para se vender ilusões. Não dá para se vender miragens, né? O que é, o que não é, não é. Então não adianta você ter a maior das boas intenções, você ter alma terapeuta, você querer viver sua missão de vida se você não tem um método estruturado, se você não tem técnicas que vão ser assertivas, técnicas que de fato vão oferecer esse resultado, né? Então sim, então você também precisa de formação. Então são essas duas asas, gente, que vão fazer você voar como terapeuta. Uma asa é você ter alma terapeuta, é você ter missão de vida, é você de fato querer ser um terapeuta, não pelo que a profissão promete daqui para frente. Porque de verdade, a terapia, gente, é a profissão do presente. Por quê? Porque, gente, a pandemia ainda está aí, né? A pandemia está aí. E a Fiocruz trouxe um dado que eu sempre falo, e vou falar sempre, porque é muito alarmante, que 30% a 50% das pessoas, né, da população mundial, gente, é muita gente. 30% a 50%. Então, se o mínimo for 30%, gente, estamos falando de um terço da população mundial, vai adquirir algum tipo de transtorno, algum tipo de problema psíquico e emocional. A demanda de terapia é gigante, gente.
Nós estamos vendo isso agora, as clínicas estão começando a lotar. Ficamos um tempo aí atendendo só online, mas agora a procura está imensa. Por quê? Porque, infelizmente, muitos problemas que estavam começando a agravar, outros que já eram graves ficaram piores ainda, e outros que nem tinham começado a acontecer. Então a demanda está gigante. Então, gente, o terapeuta é a profissão do presente. Então, estamos precisando urgente de terapeutas, porque não tem oferta de terapeuta para a demanda das pessoas que estão precisando. Isso é infelizmente. Mas isso é uma oportunidade para aqueles que querem ter uma profissão bonita, uma profissão que lida com o ser humano, uma profissão que ajuda as pessoas a eliminar dores emocionais, gente. Transforma vidas, né? Transforma vidas. Então, gente, o terapeuta é uma profissão do presente. Mas, lembrando, são duas asas. Quais são? Primeira asa, missão de vida. Alma terapeuta, propósito. Você de fato tem que sentir esse chamado. Às vezes na nossa fala, às vezes tendo passado por uma terapia, às vezes ter feito um curso, você se conecta, você fala, nossa, que legal, é isso que eu quero. Às vezes você pode estar insatisfeito na tua profissão, você pode estar se sentindo infeliz no que você está fazendo, você pode não estar vendo sentido em só estar ganhando dinheiro. Isso aconteceu comigo. Eu de verdade, a vida não estava fazendo sentido, somente suprindo as necessidades do ego do menor. Então eu senti um chamado, uma vontade que eu nem sabia o que era, e eu fui em busca, e eu fui ouvindo palestras, eu fui lendo livros, eu fui fazendo cursos, e hoje eu sou feliz, gente, sendo terapeuta. Eu sou de verdade realizado, porque hoje as minhas duas asas batem. Lembrando de novo, a primeira é a minha alma terapeuta, eu vivo a minha missão. Mas a segunda, qual que é? É a competência de ser terapeuta, é se capacitar, é aprender, é saber aplicar, né? É a parte técnica. Então o terapeuta, ele é um técnico, como por exemplo um cirurgião. O cirurgião, ele tem que ser habilidoso no bisturi, porque o bisturi ele pode curar, mas ele pode matar. Então o terapeuta, não basta somente, né, o médico ter estudado, ter aprendido teorias, né? Somente teorias, saber de tudo, dá um bisturi na mão dele. Ele vai falar, meu Deus, e agora? Ele precisa de prática, ele precisa ter ferramenta para aplicar. Só que qual que é a vantagem? Que nós, né, a nossa ferramenta, pelo menos da maneira que a gente sabe fazer e ensina, ela não fere, ela apenas vai pontual aonde precisa ir para eliminar dores emocionais. Então esse ainda é um grande diferencial do cirurgião, né? Porque o cirurgião realmente, um bisturi, não deve ser fácil lidar com o bisturi na primeira vez, né? Eu fico imaginando o cirurgião, né, numa primeira cirurgia, parabéns, assim, né? Então o quanto confiante e seguro ele tem que estar para poder abrir alguém. E gente, mesma coisa, o terapeuta, ele tem que se sentir seguro para poder atender. Então, gente, o que a gente percebeu? Você que quer ser terapeuta ou que já é terapeuta, então busque ferramentas onde você sabe que, claro, você não pode prometer, mas você está vendo os resultados acontecerem. Então aí, você está vendo outras pessoas fazendo formação e atuando, você está vendo, o resultado acontece porque é real, porque é concreto. Detalhe, gente, cursos também estão explodindo ao montes, tá? Por quê? Porque como a demanda está crescendo, tanto para buscas de terapias, para cursos também. Então, eu acompanho isso há alguns anos, né? Eram até muitos anos atrás, estamos falando de 30 anos atrás, eram raros, né? Eram poucos cursos, né? De, sei lá, 5, 10 anos atrás, eram alguns. Hoje está explodindo de cursos. Online, online, para todos os lados, enfim, vários. Mas a questão é, então a gente também tem que ter, na hora de escolher um curso, sentir essa asa batendo, a asa da alma terapeuta. A pessoa que está ofertando tem alma terapeuta, a intenção dela é de fato te ensinar, passar o que de verdade ele tem. De verdade essa pessoa aplicou aquilo que ela está ensinando ou ela está vendendo algo somente com o olho no financeiro? Então a gente também tem que ter esse cuidado, gente. Então eu não falo mal de curso, vocês nunca vão ouvir eu falando mal de nenhum curso.
Vocês nunca vão ouvir da minha boca falando mal de profissional nenhum. Porque eu, além de ser antiético, eu acho que tudo é válido, de verdade. Tudo é válido. Eu já fiz cursos que eu olhei e falei assim, aí entra a pergunta que eu faço, o que eu aprendi aqui? Porque no primeiro momento me trouxe tanto, parecia que eu ia aprender tanto e de repente era um castelo de areia, né, que a onda levou, mas aí sempre tem algo que a gente possa aprender. Então eu nunca vou falar mal de ninguém em nenhum curso, nunca vão me ver falando isso. Mas, gente, mas eu adquiri esse olhar, eu aprendi isso. Eu aprendi, e eu estou passando para vocês. Eu aprendi a olhar e descobrir se aquela pessoa tem alma terapeuta. E aí, quando eu encontro pessoas que estão ensinando com alma terapeuta, eu aprendo muito. Porque até hoje eu faço curso, gente. A gente tem que ter humildade. Hoje, eu e a Patrícia, a gente está muito bem estabelecido como terapeuta. Temos 3 clínicas. Nossa agenda é cheia do ponto de vista do que a gente quer que seja cheia, né? Porque a gente entende que um terapeuta próspero de verdade, ele tem que ter tempo para se cuidar também, né? Ele tem que ter tempo, no meu caso eu vou surfar uma vez por semana, eu vou para a praia, eu vou surfar, um período da minha agenda na manhã, eu me dedico a isso para poder estar aqui com vocês, entregando de alma. Então tem que ter tempo livre, ou para curtir a família, ou para cuidar de você, não importa, aquilo que é importante para você. Então isso é importante, mas sim, nossa agenda vive cheia. Então a gente está muito bem estabelecido clinicamente, né? Por quê? Porque a gente tem essa alma terapeuta. Mas, então a gente tem que buscar nos cursos que a gente vai fazer também esse olhar, essa entrega. E aí, gente, a gente tem que buscar isso. Então, por exemplo, a gente continua fazendo cursos, porque a gente, claro, gente, tem muitos conhecimentos por aí, né? Então a gente busca diversos cursos que só vão completando o nosso método, até porque o nosso método ele é integrativo. Ele nasceu disso, né? Das nossas experiências, né? De diversos cursos que a gente foi fazendo, foi integrando, e aí criou-se o método. Então a gente percebeu que nosso método ele não para de crescer. Então à medida que a gente estuda mais, aprende mais, né? vai aperfeiçoando ainda. E o que é legal, a gente conseguiu formar um método que a gente consegue replicar, né? E a gente percebeu que a importância de passar esse conhecimento para outras pessoas, porque a gente entendeu que os clientes chegavam até a nossa clínica e tinham as suas vidas transformadas, né? Eles chegavam aqui com algumas dores emocionais e saindo daqui totalmente diferentes, né? Com a vida transformada. E a gente percebeu, nossa, a gente tem um método, uma forma de trabalhar, né? A gente desenvolveu técnicas que estão trazendo muito resultado. E aí a gente conseguiu levar isso em forma de curso para o mercado, levando para nossos alunos, e a gente tem alunos que nos seguem, que estão aqui assistindo, né? Pode até mencionar. E o que Tudo bom, Paulo, César? Vamos citar aqui, né? Gratidão por vocês estarem sempre com a gente. Muito feliz, viu, de ter vocês conectados conosco. Gratidão, de verdade. E aí, esses métodos, eles podem até confirmar que eles conseguem replicar dentro da clínica deles e ter resultados semelhantes ao que a gente tem, né? Parecidos, não sei dizer, porque cada cliente é único e cada resultado é diferente de um cliente para o outro, né? Mas resultados muito semelhantes, tanto que nós temos uma de nossas alunas que ela também já tem depoimentos de clientes dela que também passaram pelo mesmo processo e que ela também aplica a hipnose transpessoal, o nosso método, e tem resultados excelentes e tem já depoimentos de clientes da transformação que ele teve na vida dele. Então, assim, o que é legal e é feliz, né? Gratificante demais a gente sentir que a gente consegue transformar vidas e agora a gente transmite esse conhecimento para outros terapeutas transformarem outras vidas, né? E olha como isso se multiplica, né? E consequentemente a gente vive num mundo melhor, né? E a nossa alma terapeuta, cada vez ela tá mais em energia e conexão com a missão, que é essa de transmissão agora, né? Nossa missão é transformar vidas e transmitir, né? De transmissão do nosso conhecimento para poder ajudar outras pessoas a transformarem mais vidas, né? E aí a gente vai fazendo a corrente do bem, né? Cada pessoa que a gente transforma ajuda a transformar outras vidas, né? Que é assim sucessivamente e a gente vai vivendo num mundo melhor, né? Exatamente, gente. O César falou uma coisa bem legal, né? Aprende como fazer e a como não fazer. Perfeito, César. Então tudo é aprendizado, né? Uma frase que ressignifica muito, né? Muito legal.
É isso aí. Então, às vezes, a gente aprende como não fazer. Então, tem cursos que a gente já aprende como não fazer, né? E é gratificante. Por exemplo, o nosso método, muitas coisas que a gente viu e não gostou, vamos chamar assim, a gente aprendeu como não fazer. Perfeito, César. Adorei a sua colocação, exatamente. Mas também, aquilo ali que eu vi em outra área, por exemplo, o benchmarking, né? Eu estudo muito marketing, vim dessas áreas, né? O benchmarking, ele tem essa análise. Você olha outros mercados e vê o que outros mercados fizeram, né, de bom, e você traz para o seu mercado. Então, o que ele fez de bom que eu posso aprender? Então, é isso que a gente percebeu, gente. E sabe o que a gente mais percebeu? Que é o seguinte, gente, a gente não pode prometer resultado. Já falamos sobre isso, não podemos. Mas a gente pode ter a intenção de, e isso tem diferença. Mas de verdade, gente, o cliente que senta com você e fala com você, ele quer resultado. O que ele quer resultado? Ele está com uma dor, ele quer eliminar a dor. Ele está com obesidade, ele quer ficar magro. Ele está com depressão, ele quer sair sem depressão. Ele está com pânico, ele quer sair sem pânico. Tá, então, gente, de verdade, se você oferece resultado, o que acontece? O resultado fala por si mesmo, gente. Então, hoje, né, o nosso nível aqui de foco é o resultado. E a gente está mapeando o que traz resultado, o que traz mais resultado, o que traz menos resultado, o que não traz resultado. Eu não posso prometer, mas eu posso ir em direção de e posso mostrar que a intenção é essa. E deixo claro, não estou te prometendo cura. Né? Existe uma lei, fui literal, mas os meus depoimentos aqui podem mostrar para você que essa é a minha intenção. E aí, gente, cada avaliação, vou dar outra dica para vocês. Na avaliação a gente sente, hoje a gente sabe, a gente saca, né, quando aquele atendimento tende a dar um resultado. Ou que tipo de resultado vai dar. Muitas vezes, e o que é resultado? Vamos falar sobre isso, né? O que é resultado? O resultado maior é a pessoa entrar com aquela dor e sair sem aquela dor. Isso, gente, fala por si só. Porque quando você consegue entregar isso, o que acontece? Sua clínica enche, gente. Porque o teu marketing é o boca a boca. Porque as pessoas muitas vezes, como a Paty já falou aqui nessa live, olha, você é minha última opção, minha última alternativa. Gente, eu já ouvi isso, tá? Olha, eu vim aqui, eu quero me matar, você me ajuda nisso? Eu já ouvi isso, gente. Aí, se a pessoa é um coach, né? O papel do coach é como que é? Ajudar a pessoa a cumprir o objetivo dela. Então ela deveria ajudar a pessoa a se matar. Seria isso o papel do coach numa terapia como essa. Né? Se fosse só coach, claro. E aí eu perguntei para ela, mas você quer realmente se matar? Quero matar. Eu vim aqui para isso, né? Para você me ajudar a me matar. E eu falei assim, tá, mas o que te leva a querer se matar? E aí, não foi só uma pergunta, foi uma reflexão, uma avaliação, óbvio, técnica. Chegou num ponto onde ela percebeu que ela tinha uma dor muito grande. E o que ela queria era matar a dor dela. Chegamos à conclusão junto, o que você quer é matar a sua dor. Você não quer se matar. E ela chorou. É verdade. Mas eu não estou vendo alternativa de acabar com a minha dor. Eu não estou vendo saída. E a única saída que eu estou vendo é acabar com a vida. Porque estava tão forte associado a dor com a vida que ela queria eliminar a vida. Não, ela queria eliminar a dor. E quando eu consegui com técnica mostrar para ela que a dor é o que ela queria eliminar, e eu consegui com técnica fazer com que ela imaginasse e como seria uma vida sem essa dor, e ela sorriu, e ela voltou a ter esperança, e ela voltou a ver a vida, gente. Ali eu saquei que a terapia ia dar certo. Eu saquei que sim, eu poderia guiá-la no seu processo de autocura, autotransformação, e aí eu fiquei mega engajado em ajudar nesse processo. E aí eu usei toda a linguagem possível, depoimento, todos os argumentos de marketing para que ela fechasse o processo. E ela fechou o processo. E ela saiu menos de 2 meses, não me lembro exatamente quantos encontros, porque a gente faz um processo terapêutico, não são sessões, e hoje ela é extremamente grata, né? Isso não é incomum, gente, acontecer. E isso, gente, é o que motiva a gente a estar aqui, é o que motiva a gente a viver hoje, é poder gerar esse nível, né? Poder de transformação, é poder, gente, e isso é o que me faz levantar todo dia, é viver minha missão de vida. Então isso é o mais importante.
Só que isso, gente, agora eu vou falar de um outro, então é isso que a gente faz. Se eu pudesse, de verdade, se eu tivesse outros meios, né, de subsistência, por exemplo, eu nem precisaria cobrar, porque isso por si só já seria o must, o êxtase para mim. E o estado do êxtase para mim é ver esse nível de transformação. Então, quanto mais power é o caso que vem para mim, mais aquilo me intriga hoje, me atrai. E, nossa, porque eu vejo a transformação no final e gratificante, né? É gratificante, me emociona só de lembrar. Enfim, eu fico extremamente emocionado porque é o que me motiva a viver, né? É viver as transformações. Mas agora o segredo que eu tenho para te dizer é o seguinte. E então hoje, gente, de verdade, a gente tem esse nível de entrega, a gente tem esse nível de resultado. E a gente não precisa falar, não estou aqui fazendo uma live para cliente final, estou fazendo uma live para terapeuta, né? É claro que nós temos algumas pessoas que não são terapeutas, mas a intenção aqui é mostrar para vocês, gente, que é isso que o mundo está precisando. De terapeutas que podem oferecer ferramentas terapêuticas reais, que podem oferecer resultados reais, que podem de verdade ajudar as pessoas a transformarem suas vidas. Então, a hipnose transpessoal é uma delas? É. Só ela? Claro que não. Então, busque a partir de agora encontrar ferramentas que de fato vão te ajudar a entregar, a ter resultado. A não ser... Porque existe uma síndrome, gente, muito comum entre terapeutas e psicólogos, né? Que é... Oh meu Deus, faltou a síndrome aqui, lembrei do contexto, mas espera aí que vai vir. Que é a síndrome do impostor. Olha lá, isso é gatilho de lembrar, tá? É a síndrome do impostor. Muitos terapeutas, às vezes, se sentem impostores. Vocês sabiam que existe essa síndrome? E por que existe essa síndrome? Porque muitas técnicas, muitas terapêuticas, elas funcionam, elas são legais, elas trazem análise, elas trazem reflexões. Eu de vez em quando eu faço terapias para análise. É importante de vez em quando a gente fazer análise. Mas às vezes a pessoa ela está tão utilizando essas técnicas e não está vendo resultados concretos na clínica que ela começa a se sentir um impostor. Ela não é um impostor, ela está usando a ferramenta que ela aprendeu, ela está sendo profissional, ela está dando o seu melhor, mas traz essa síndrome. Olha que interessante. Então, gente, mas existe, a gente está aqui para dizer para vocês, e a gente foi estudar, fomos na universidade, fomos fazer pós-graduação em hipnose clínica, fomos fazer o nosso TCC, nosso artigo científico, fomos para o simpósio para provar para o mundo científico e acadêmico, que às vezes nos chamavam de vários nomes, que é possível sim a gente oferecer resultado clínico trabalhando vários aspectos. E um dos aspectos que a gente descobriu que é talvez o grande diferencial, talvez é a cereja do bolo, é o que faz toda a diferença, é quando a gente trabalha a espiritualidade na clínica. É quando a gente trabalha o transpessoal. E aí, gente, a gente compilou esse método hipnose transpessoal, onde a gente trabalha as necessidades do eu, do ego e as necessidades transpessoais, e a gente consegue analisar, avaliar, né? Quando a pessoa tem uma necessidade pessoal, então a gente vai trabalhar, vai atuar, mas quando é uma necessidade transpessoal, a gente vai trabalhar. E olha que interessante, não necessariamente a pessoa fala de religião. Pode ser que a pessoa traga a religião e ela vai ser uma ponte para acessar o transpessoal. Mas pode ser que eu vou trabalhar somente o nível da espiritualidade dela. Talvez ela nem tenha religião, ou tenha, mas isso não importa. Não é o mais importante. Desculpa, a religião é importante sim, não é o mais importante. E aí quando a gente faz tudo isso, gente, no final o resultado acontece. E aí quando acontece, naturalmente a pessoa fica encantada. Ela nos dá depoimento, ela indica para pessoas. E aí, gente, naturalmente a gente tem prosperidade financeira sendo terapeuta. E sim, gente, o terapeuta pode ter prosperidade financeira. E embutir uma crença no inconsciente coletivo das pessoas de que terapeuta ganha pouco, de que imagina você ser terapeuta, vai morrer de fome, isso é miséria. E aí o terapeuta, muitas vezes isso também acontece, tá? Por ele ter uma alma terapeuta, ele querer ajudar pessoas, ele quer ajudar. E aí ele fica num conflito interno. Ai meu Deus, né? Um dilema. Dois lados, o financeiro, porque ele tem alma terapeuta, como eu vou cobrar se eu quero ajudar, né? Então ele entra nesse dilema, né? Por crenças de que
quando você faz algo de bom, você está ajudando alguém, você não pode cobrar, né? Às vezes até algumas crenças também, até religiosas, né? A mão que dá, a mão direita não pode saber o que a mão esquerda fez, né? Então a gente está falando isso num contexto religioso realmente, mas só que às vezes você leva para a tua vida profissional. Então a gente também, quando trabalha com os nossos alunos, né? A gente tem que quebrar essas crenças, porque são coisas separadas. O seu trabalho é algo que você vai fazer para sim retirar o valor necessário para você se investir, estudar, se aperfeiçoar, se especializar e você ficar cada vez melhor naquilo que você faz para ajudar mais e mais pessoas. E aquela pessoa que você está ajudando, que às vezes já está debilitada em uma forma tão profunda emocionalmente, que afeta o profissional dela, afeta a relação familiar, então afeta também a vida financeira dela. E quando você realmente tem estudo, se prepara, se aperfeiçoa, você trabalha essas questões com o seu cliente, né? E ele fica melhor, ele também vai poder ganhar mais dinheiro, trabalhar mais, ser mais criativo, mudar de profissão, fazer aquilo que ele almeja, trabalhar os aspectos da vida dele, tanto os pessoais, do eu menor, quanto dos transpessoais, que é do eu maior, de missão, propósito, sentido para a vida, enfim. E é justo que você receba essa troca do universo. Eu dou e eu recebo. Né? É a roda da abundância. É a roda da abundância. Na Cabala ainda fala, tudo tem que ter um valor, né? Então eu mostro que eu tenho valor quando eu faço, quando eu cobro o meu processo. Esse é o meu valor, porque se eu faço uma terapia e eu não cobro também, eu me sinto às vezes desvalorizado, né? E aí o que eu tô falando pro universo? Eu não tenho valor, o meu trabalho não é bom o suficiente, né? É diferente de eu fazer, eu posso fazer caridade. Então, assim, são coisas separadas. Eu atendo as pessoas, eu tenho o meu valor, porque eu me valorizo, eu entendo o valor do meu processo, eu sei que eu sou boa no que eu faço, e eu mostro isso pro universo, eu cobro por isso. E eu tenho pessoas que eu sei que estão numa condição financeira que não podem, já que eu recebo de uns que podem, eu posso escolher um dia da semana, um período do dia, ou uma casa que eu goste, que possa ser uma igreja, um centro espírita, ou enfim, uma comunidade, que eu vou lá e ofereço o meu trabalho sem cobrar. Isso eu posso. São coisas diferentes. Ou até na clínica fazer um pro bono, ou fazer de um pro repente, bono, né? Um período, né? Como eu falei, você atende um período com pro bono, você faz um período que você atende pessoas que não podem. Nossa, né? Claro que o que a mão direita não fala, a mão esquerda fez, mas, por exemplo, todo terapeuta, gente, ele tem essa necessidade de ajudar o outro, ajudar o próximo. E às vezes o que acontece? Um sabotador do terapeuta, Próspero. Um dos sabotadores é esse. E aí a pessoa vem, ai meu Deus, aí eu ponho na minha cabeça que ela não pode pagar. Aí eu acredito pelo trabalho dela, pela condição que ela veio, ai coitada, tadinha, ou coisa parecida. E aí eu às vezes não ponho o meu valor. E inconsciente, sabe o que a gente faz quando a gente faz isso? Quando a gente não cobra o que vale nossa terapia, inconsciente eu entrego menos. E se eu entregar menos, eu vou ter um resultado menos. Então, gente, de verdade, quando eu cobro o que vale no nosso coração, a gente sabe o que vale o nosso trabalho, e a pessoa, gente, ela paga com prazer, ela paga com amor. Porque quanto você acha que valeu a terapia desse caso que eu contei para vocês, dessa pessoa que estava querendo tirar a própria vida, porque ela não acreditava mais na vida, porque ela associou a vida a sofrimento, e ela sai do processo terapêutico querendo viver e ser feliz? Quanto vale isso, gente? Isso não tem preço. Então, gente, essa pessoa paga e vai ficar grata por muito tempo, né? E ela vai indicar você. Então, gente, pra gente oferecer algo de valor, também tem que ter valor, tem que cobrar. Porque existe no inconsciente coletivo o quê? Tudo que é bom custa caro. Tudo que é barato não presta, ou coisa parecida. Então, gente, o terapeuta ele precisa aprender a se valorizar. E nós do Hipnose Transpessoal temos essa missão. Claro, gente, o quanto vale a terapia, só o seu coração vai dizer. Mas você jamais deve cobrar menos do que vale. Porque desvalorizando, você desvaloriza o seu processo também. E se desvaloriza, né? E se desvaloriza. Você se sente com menor valor, né? Então é importante a gente se sentir bem fazendo o nosso trabalho, sabendo que a gente está entregando o nosso melhor, algo de qualidade que transforma a vida das pessoas, porque realmente é sincero, mas que a gente estudou, se preparou para ter essa ferramenta que realmente transforma vidas e que você está sendo remunerado
de acordo com o seu valor, né? Então é importante a gente ter esse sentimento e é o que a gente gosta de ensinar para os nossos alunos, né? Você se colocar num padrão de valor que realmente você tem, né? E aí trabalhar as crenças negativas que fazem com que você não valorize o seu trabalho, o seu serviço, a sua terapia. Então, gente, a ideia é essa, é a gente ter essas duas asas batendo forte para que a gente possa voar alto e ter grandes voos. Voos, em que sentido? De resultado, de verdade ajudar as pessoas nas transformações de vida delas e naturalmente o financeiro. E entender isso, gente, quando eu sou um terapeuta que entrega o resultado, naturalmente eu também tenho resultado financeiro. Eu e a Patrícia, graças a Deus, a gente não tem do que se queixar do ponto de vista financeiro, porque naturalmente a gente se dedica demais, gente, a gente vive isso, nós não temos filhos, a gente está 100% vivendo a hipnose transpessoal, né? E de vez em quando ir pra praia, né? Surfando um pouquinho, namorar um pouquinho também é bom, mas, gente, é 100%. Passear com a minha cachorrinha. Passear com a cachorrinha, né? Tudo isso, viver a vida, roda, né? Roda da vida. Mas a gente ama tanto o que a gente faz que a nossa entrega é imensa. Então, gente, então, de verdade, a gente poderia ser egoísta, a gente poderia guardar só pra gente, criar franquia, por exemplo. Num ano, talvez, a gente tiraria milhões, talvez, né? Mas a gente sentiu na nossa alma, no nosso coração, que a nossa missão, ela evoluiu. Que a gente, a partir de agora, nós tínhamos que transmitir a missão. Sair da missão e entrar na transmissão. Então esse é o nosso papel a partir de hoje. Transmitir a nossa missão para vocês. Para que você viva a sua missão. Para que você também possa ser um terapeuta que se oferece resultado. E oferecendo resultado, gente, você vai ser feliz duas vezes. Por quê? Porque, gente, a nossa alma vibra quando a gente vê a pessoa tendo resultado. É isso que todo terapeuta quer, em primeiro lugar, de verdade é. E naturalmente eu vou cobrar coerente com isso que eu estou entregando. E eu vou ter resultado financeiro, vou ter uma vida que eu mereço, né? Enfim, vamos ser felizes, gente. É isso. Então, gente, sim, o terapeuta deve buscar o resultado clínico, ele deve buscar técnicas terapêuticas que sim vão oferecer resultado clínico, métodos terapêuticos que vão dar estrutura para ele poder oferecer esse resultado clínico. E, claro, estar amparado para não oferecer o que não pode, por exemplo, cura. Jamais a gente vai oferecer a cura, mas a intenção sim, o terapeuta ele deve ter. Ok? E aí, com a intenção, mostrar o seu valor e como as pessoas que você já atendeu, os resultados positivos que você já teve, nessa avaliação você consegue mostrar isso para o seu cliente. E os depoimentos dos clientes que, satisfeitos por ter passado por você, vão estar mostrando através de depoimentos para que outras pessoas possam chegar até você sabendo o resultado que você consegue proporcionar através da sua terapia. E não é uma nem duas vezes que a gente escuta isso, o que eu vivi aqui não tem preço. Se eu soubesse antes, eu pagaria o valor que você me cobrasse. Porque eu saí transformado daqui. Então tem gente que fala, não tem preço, cara, isso não tem preço. O que eu vivia antes de chegar até aqui e agora a pessoa que eu me tornei depois que eu saí daqui. Então pessoas que vivem no convívio com eles percebem e vêm até aqui e só falam, nossa, como a pessoa mudou demais, né? Então ela teve a vida transformada. Então assim, mostrar o resultado é muito positivo, porque você vai estar fazendo um benefício para a pessoa, ajudando ela a se decidir, passar pelo processo com você para que tenha a vida transformada. Então você está ajudando ela, né? Então que você mostre de coração, com a alma, o que você consegue fazer, o que você já fez com as pessoas que você atendeu e o que é possível fazer no processo dela para ela poder transformar a vida dela, né? Gente, então é isso que a gente queria falar para você, mas eu quero dar um recado para você. Nós mudamos o nosso formato, tá? Nós estamos agora com uma live que é nesse dia, né? Terça-feira às 4 horas, e vamos inaugurar um quadro muito legal que vai se chamar Papo Terapêutico, tá? Que é uma conversa descontraída, onde a gente vai tirar diversas dúvidas, as suas dúvidas, o seu questionamento, tudo aquilo que você quer falar sobre terapia, sobre hipnoterapia, sobre questões terapêuticas, né? Então nós já gravamos o primeiro papo terapêutico que vai acontecer online, ao vivo, às 8 horas da noite na quinta-feira. Estaremos lá no chat
para sempre estar tirando dúvidas, estar com você. E esse vai ser no YouTube, né? Vai ser no YouTube, depois a gente passa todos os dados. E esse vai ser muito legal, onde a gente vai falar qual é o papel do terapeuta no pós-pandemia. Então, gente, tá incrível, tá muito legal. Vem com a gente, que tenho certeza que você vai amar e vai ser muito legal. Manda perguntas que vocês quiserem saber, que a gente vai discutindo com vocês, tá? Para tirar a dúvida de vocês. Vão mandando perguntas e próximos temas para as próximas Papo Terapêutico, tá bom? Isso aí. Então, lembrando, prazer estar com vocês, quinta-feira, às 8. 8 horas da noite, Isso. 20 horas, estaremos lá no nosso primeiro Papo Terapêutico. Gratidão, gente. Tchau. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.